Minha decepção com a Universal, que não é do Reino de Deus. Pois bem, né? Falam tanto que é Universal do Reino de Deus e tudo mais. Minha família é de lá, por parte de pai. Porém, eu não gosto. Eu já gostei, tá? E eu tinha 14 anos na época, quando eu me batizei lá. Mas eu hoje não gosto, sou de uma outra igreja e pra mim não me faz bem, tá? Universal, todas essas que pedem dinheiro, tá? Igual esse pastor Mirim aí, fica pedindo muito dinheiro. Eu me decepcionei tanto com obreiros quanto pastor, também com membros da igreja. Então assim, foi uma decepção enorme, porque eu era adolescente, tinha que participar dos grupos, tinha que fazer tudo o que eles queriam. Por eu ser muito tímido também, não tive, confesso que eu não falei não, tá? Mas também se eu não fizesse, ia olhar torto pra mim, como eu estava olhando por uma pessoa, pra uma adolescente torto também. Então assim, você deveria fazer tudo que eles queriam. Eu era da Força Teens lá e eu era líder, né, de um projeto. E somente eu fiz esse projeto, porque ninguém do meu grupo ajudou. E então aconteceu que o pastor, né, ele queria quebrar esse canudo de desenho, né, que se chama assim. Então eu coloquei na cartolina e fiz um projeto de ideologia de gêneros. E lá eu fiz tudo bonitinho, fiquei uma semana fazendo e quase entrei em depressão novamente, né, por causa disso, por causa desse pastor. E não é um homem de Deus, tá? Porque é um falso profeta. Porque assim, se fosse um homem de Deus não faria isso, tá bom? Então é assim que você identifica uma pessoa que é de Deus ou não. Quando a pessoa fala um negócio que cumpre, você acredita. Quando não, você para de acreditar que é um falso profeta. Enfim, né, continuando aqui a história. Então assim, eu tive uma decepção enorme com o Universal. Por conta disso, eu também participei de uma fogueira santa. Então, assim, eu era adolescente e não tinha muito dinheiro por causa do meu braço e minha perna, não poderia trabalhar, né? Somente sentado, como eu estou aqui conversando com vocês. E assim, o que aconteceu? Aconteceu que eu coloquei várias moedinhas e tal, né? Era tudo que eu tinha na época. E o pastor, uma reunião em um culto, né, que eles falam que o culto é uma reunião pra eles. Eles foram lá e o pastor falou assim, moedinha, gente, tipo, me humilhando, sabe? Claro, eu não sabia que era eu, ainda bem, graças a Deus, porque não tinha um nome. Mas assim, o pastor que eu admirava, ele foi e meio que me humilhou lá na frente, né, sem saber que era eu, né? E não importa se soubesse ou não que era eu, porque assim, não pode fazer isso, gente. Isso é outro pastor, tá? Um primeiro pastor. Esse segundo pastor que quebrou, quase, falou que ia quebrar, ameaçou de fato que ia quebrar o negócio de desenho, o canudo de desenho. Então ele falou assim, eu saí de lá, né, eu saí da reunião da Força Teens. Aí, quando tava saindo, que ele ia pedir um Uber, aí ele falou esse tipo de coisa. E foi bem na eleição, na época, 2018. Né? Então eu tinha uns 14 anos. Eu fiquei muito mal, né, com isso. E assim, o que acontece? Outros fatores também. Eu já não estava mais gostando de ir pra igreja por esses motivos. E por causa de uma obreira que falou que se eu saísse da igreja, me ameaçando, se eu saísse da igreja, o diabo ia vir até mim, ia me possuir. Então assim, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Só se você for fanático que você acredita nisso. Eu não saí assim, uma semana eu vou ir e vou parando gradualmente. Não foi assim, eu saí de vez. É como se Deus estivesse me arrancando assim, ó. Tá, você tá aqui, filho? Tchau, fica aqui, entendeu? E eu me decepcionei tanto que depois de anos e anos, eu não queria mais saber de igreja. Hoje sim. Hoje eu posso falar que eu me afirmei em uma nova igreja. É evangélica, mas ela não pede dízimo, tá? Isso que eu gosto mais nisso, tem que ir para um lugar que te agrada, né? E não para um lugar que você vai depender das pessoas para te levar, como eu dependia dos meus tios para me levar na igreja durante as 3 semanas que eu ia, né?
Então, assim, eu fui pra igreja, pra Universal, pra poder me libertar da depressão, porque eu tinha uma. Depois eu conto a história no canal, mas eu fui pós-operatório, né? Fiquei 3 meses com depressão, perdi nesse período um ente querido meu, então foi isso, né? E aí eu queria me libertar da depressão, que eu fiquei 3 meses assim, e eu não acreditava mais em Deus, né? Porque, poxa, uma criança de 12 anos tá em depressão, né? Enfim. E assim, pessoal, olha, tem mais 2 histórias pra contar nesse canal, né? A do pós-operatório e da depressão. Quando vocês quiserem, vai aparecer os cards aqui na tela final, tá? E aqui no i, e vocês clicam lá. Tá bom? Ou vê aí no canal também que vai estar aí, beleza? Então, aí foi assim, eu fiquei meio desgostoso com a igreja. Porque assim, eu acredito que por você ser um líder espiritual ali, né, você tem que estar sempre ao lado, né, de Deus, sempre estar ali, não pecando, não errando e tal. E esse pastor não demonstrou isso. Teve até um dia fatídico que era um outro ombreiro da universidade. Ele me levava lá pro Templo de Salomão e ele me trazia de volta de carro. Era um projeto do Intellimen, né? Homens Inteligentes. E nesse período, o que acontecia? Ele me levava era todo domingo, né? Era uma vez no domingo, quer dizer, por mês, tá? Então, assim, aí ele ia, me levava e me trazia. Aí eu, quando eu parei, ele buzinou aqui, 7 horas da manhã, eu tava dormindo, ele me ligando, falando, poxa, você não quer ir comigo? Poxa, não marcou nada, não me informava nada, tá? Que não tinha combinado nada. E ele queria que eu fosse com ele. E eu tinha acabado de acordar. Então, assim, cara, se você é obreiro da Universal de qualquer outra religião, fique ciente que você está muito errado em fazer isso. Pelo seguinte motivo, isso é evasivo. Você não vai trazer ela para, sei lá, Jesus, para sua igreja e afins. Não, você está afastando ela. Se você tiver essas atitudes. Então, assim, pessoal, é isso, tá? É completamente isso. E aí teve outro rapaz que passou anos, né? Eu terminei com 15 anos. Aí eu ia na Força Jovem, porque a partir dos 15 anos você vai na Força Jovem, né? Não é mais teens, é jovem agora. E aí eu ia todo sábado e tal. Aí teve outro rapaz que vinha aqui a cada 2 meses, parecendo aquelas testemunhas de Jeová, todo domingo. Ai, gente, era assim, era no domingo. E aí ele trouxe pastor, trouxe a mulher dele, que é hoje a mulher dele, olha só. É você mesmo, meu querido. E pode vir reclamar aqui nos comentários, ou pode vir na minha casa, que eu estarei de prontidão para te atender, tá bom? Não é na raiva, não é na arrogância, mas sim eu vou falar a verdade aqui no meu canal. Aqui eu só trago a verdade, tá, pessoal? Então é isso. Eu trouxe o pastor, tá? Foi 3 pastores que eu fiquei, né? Nesse período dos 12 até meus 15. Foi o primeiro pastor que eu fui batizado e tal. Aí esse que falou da fogueira santa, tá? Que me humilhou. E eu fiquei meio assim. Aí teve o outro que falou que ia quebrar o canudo, né? O canudo de desenho. Tá, o canudo de desenho. E teve esse terceiro pastor que foi, tipo, não cheira nem fede. Por quê? Porque foi no início que esse pastor entrou que eu saí da igreja. E assim, eu não recomendo você sair da igreja e não procurar nada, nenhuma espiritualidade, tá? Porque você fica muito fraco espiritualmente e você não consegue outras coisas. Porém, eu fiquei por muito tempo chateado com isso e acabei não procurando nada. Então, eu ia na católica, eu ia na evangélica, enfim, outras até. Mas assim, eu tinha guardado comigo que Deus era o meu guia e já era, sabe? E Jesus também. Isso eu tinha comigo. E é isso, pessoal. Eu me encontrei hoje, tá? É recente e tal, eu acho que tem uns 3, 4 meses que eu me encontrei e é bom pra mim, tá sendo bom, tô sendo muito abençoado com outros canais no YouTube. Não tô empregado atualmente, mas
poxa, tô fazendo umas vendas pela internet, então tá sendo tudo muito bom. E eu sou honesto, né, pessoal? Não vou chegar aqui e mentir no canal, e nem em outros canais do YouTube e afins. Então, depois, se vocês quiserem em futuro vídeo, eu detalho mais a minha história, tá? Que em vídeos longos não vai dar certo no meu canal, pelo que eu vi pelo meu editor. Ele não edita muito bem, mas me fala, se você quiser uma história mais detalhada, eu detalho mais pra vocês sobre essa história e faço até uma playlist de histórias detalhadas, né? E é isso, pessoal. Então, minha decepção com a Universal foi isso. Teve até uma vez que eu fiz um jejum de Daniel, tentei, né, fazer, e eu fiquei com aquela neurona na cabeça de fanático religioso, né? Ai, se eu não fazer certinho, se acontecer isso, se eu não cumprir os 21 dias, Deus vai me castigar. E não, pessoal, Deus não me castigou, graças a Deus. Se você está bem com Deus, você não precisa fazer nada disso, pessoal. Nadinha, tá? O que importa de fato é você conversar, sua intimidade com Deus, você conversar, tá bom? Com Ele e já era. Você conversa, sabe, você fica bem com você mesmo. E é isso, pessoal. Espero que se inscrevam no canal e tchau!